liturgia da palavra deste domingo, 29º do tempo comum, prossegue com a mesma temática do domingo anterior, a temática da oração. Jesus conta-nos esta parábola de uma pobre viúva que é injustiçada, que não tem ninguém por ela, e recorre a um juiz que não temia Deus, um homem iníquo, injusto, e ela nunca desiste. Ela sempre buscava ter os seus direitos respeitados. E Jesus, no início da parábola, conta o porquê de tudo isso, para nos mostrar a importância da perseverança na oração. Rezar sempre sem nunca desfalecer. Rezar sempre sem nunca desistir. Nós não podemos achar que Deus vai se incomodar com os nossos pedidos, com as nossas orações. Nós não vamos molestar o Senhor, à semelhança desta viúva. O Evangelho é finalizado com uma palavra misteriosa para todos nós. Será que ao retornar o Senhor Jesus ainda vai encontrar a fé sobre a terra? O ensinamento parece ser justamente que a oração sustenta a nossa fé. A oração fortalece a nossa fé. A oração é o combustível da nossa fé. E por que nós oramos? Por que essa perseverança na oração? Por que gritar pelo Senhor? O salmo, tão bem executado aqui pelo Muniz, faz este questionamento. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o auxílio? Há na vida pessoas que não têm ninguém por elas. Há momentos na vida em que nós nos sentimos sozinhos, sem nenhuma proteção. Quantos e quantos padecem misérias materiais? Quantas famílias enfrentam doenças, fome, necessidades extremadas e não tem a quem recorrer? O pobre só tem mesmo a Deus para guardá-lo e para protegê-lo. Este olhar para os montes, olhar para o alto, recorrer ao Senhor. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta vem: o socorro, o meu auxílio me vem do Senhor que fez o céu, do Senhor que fez a terra. Como quer dizer-nos, se Ele é tão poderoso, tanta coisa foi capaz de fazer o céu e a terra, é porque Ele também pode solucionar os meus problemas. Ele também pode vir em socorro às minhas necessidades. E o salmista é confortado com esta crença, com esta convicção de que tem a proteção, que o Senhor o libera de fracassos, de quedas e tropeços. É esta fé que deve sustentar a nossa vida. A oração não é para que nós possamos falar muito, para que possamos gritar muito, porque Deus realmente conhece as nossas necessidades. Toda vez que eu medito sobre a oração, eu lembro que era bem adolescente ainda, 15, 16 anos, e conheci um sacerdote de Mossoró. Ele vinha sempre visitar o bispo, na época era Dom Rufino. Ele contava uma historinha para nós, para nos falar a respeito da importância da oração. Diz que um padre sempre observava um homem simples, um camponês, que ficava horas e horas diante do Santíssimo Sacramento, mas isso era de forma constante, de forma perseverante. E um dia o padre foi conversar com aquele senhor: o que é que você tanto faz aí? O que é que você diz para Deus? Ele disse: eu sou analfabeto, eu não sei de muita coisa. Eu apenas olho para Ele e Ele olha para mim. Que coisa linda! Eu olho para o Senhor e o Senhor olha para mim. A oração é nós realmente entrarmos no olhar de Deus, no coração de Deus, é deixar que Deus mostre a sua face de misericórdia sobre a nossa vida. E quanto mais nós orarmos, mais nós rezarmos de forma perseverante, muito mais seremos fortalecidos na nossa fé.
Há pessoas que pensam que só devem rezar quando sentem vontade. Há um autor de espiritualidade ainda vivo, um francês, chamado Frei Jacques Philippe, que ele diz o seguinte: quando nós rezarmos só quando tivermos vontade, o grande risco é de um momento para outro nós não termos mais nenhuma vontade de rezar, nenhuma vontade de orar. As criancinhas, quando estão fartiosas, elas necessitam dos cuidados das mães. Eu lembro que quando eu era criança, às vezes a minha mãe abria a boca e colocava um mingauzinho na minha boca, uma comida. Quantos idosos morrem de inanição porque estão acamados, não têm mais consciência e às vezes a família não cuida de colocar uma vitamina, um soro, de auxiliar a pessoa para que possa realmente se alimentar e consiga viver um pouco mais. De igual forma também é a nossa vida espiritual. Precisamos do alimento da nossa fé para que nós possamos ser fortalecidos. Ontem a igreja celebrava uma grande santa e doutora da igreja, que foi Santa Teresa d'Ávila. Em seus escritos ela fala muito bem desta temática, da temática da aridez espiritual. É justamente quando nós perdemos o gosto, perdemos a vontade de estar em oração. Se uma grande santa dessa teve dificuldade em perseverar na oração, todos nós também poderemos passar por essa situação. E como religiosa, ela tinha que passar pelo menos 1 hora adorando o Santíssimo Sacramento. Um certo dia ela não tinha vontade de rezar e ela pediu a uma outra freira, amiga dela, que a trancasse por fora, trancasse na capela, para que ela no tempo certo pudesse passar com o Senhor e só retornasse depois de 1 hora. Ela estava sem vontade de rezar, mas permaneceu fiel durante 1 hora. E o que ela fez durante esta hora? Ela ficou contando todos os tijolos da parede, contando os tijolos. Chegado o momento, bateu na porta, ela saiu. Depois era uma santa, uma mística, que tinha encontros reveladores com o Senhor Jesus. E um dia ela perguntou a Jesus: ó doce esposo, qual foi o dia que tu mais me amaste? E Jesus respondeu a ela: o dia que eu mais te amei foi o dia em que não tinhas vontade de estar comigo, mas permaneceste na minha presença durante 1 hora, contando os tijolos da parede, mas tu estavas na minha presença. Assim também deve ser a nossa vida, irmãos e irmãs. Não rezemos só quando temos vontade. Rezemos não só com o coração, mas rezemos também com a nossa razão, com a nossa inteligência. Porque Deus nos fez por amor, e por amor não permite que nós possamos enfrentar tantos sofrimentos e tribulações. Por mais que passemos, por mais que sejam necessários nesta vida, o mais importante é que nós nos entreguemos ao Senhor em espírito de oração. Quando buscamos verdadeiramente a Deus, a nossa vida se transforma e tudo aquilo que é árido, tudo aquilo que é sequidão, que é secura, se transforma em fertilidade na nossa vida, na nossa fé, na nossa família, na nossa caminhada. São Basílio Magno tem ainda uma coisa muito linda a nos dizer a respeito da oração. Ele diz que toda comida, para ser gostosa, apetitosa, precisa ser temperada previamente. Com antecedência, alguém prepara um alimento, desde que os temperos possam ali realizar o seu trabalho. E quando vai a panela, o gosto, o sabor será completamente diferente. E ele diz também: as nossas ocupações, os nossos trabalhos diários precisam ser temperados com a oração. Antes de qualquer atividade, de qualquer trabalho, que nós possamos nos colocar na presença do Senhor, pedindo que Ele nos auxilie, que nos ajude, para que realmente possamos realizar a sua santa vontade. Busquemos a Deus de coração sincero,
Porque diz São Gregório de Nissa, aquele que se une em oração, aquele que busca a oração, aquele que reza, está sempre unido ao Senhor, está sempre unido a Deus. E da mesma forma, igualmente, quando nós deixamos de orar, deixamos de rezar, nós nos afastamos de Deus, nós nos distanciamos do Senhor. Este mesmo santo nos recorda que Deus habita em nós, que nós somos templos vivos do Espírito Santo, e é por isso que devemos sempre buscar o Senhor, deixar que a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, os nossos corpos sejam templos, sejam moradia, para que o Senhor habite em nós, com toda a sua graça, com toda a sorte de bênçãos que só Ele pode nos oferecer. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em